Olá, tudo bem? Está começando agora o CEMO News. Bom dia. Iluminismo surge na Europa no século XVIII e traz as ideias de liberdade. Revolução Americana. As 3 colônias inglesas da América do Norte fazem a sua independência e assim é um exemplo para as outras colônias. Revolução Francesa, uma revolução burguesa que coloca um ponto final no absolutismo naquele país. Elite crioula. Foi liderado por 2 crioulos importantes, San Martín e Simón Bolívar. Iluminismo, movidos e unidos pela liberdade, diferentes grupos sociais questionam o domínio espanhol. O processo de independência de colônias espanholas da América inclui as mulheres, principalmente as que compõem a população mais pobre. As ideias iluministas vêm para a América e acabam trazendo libertação frente ao domínio das metrópoles. Além dessa influência ideológica, nós temos a influência da prática, a Revolução Americana de 1776. A Revolução Americana teve suas raízes na assinatura do Tratado de Paris, que finalizou a Guerra dos 7 Anos. As 3 colônias começaram a ter seguidos crescentes conflitos com a metrópole inglesa, pois devido aos enormes gastos com a guerra, a metrópole aumentou a exploração sobre essas áreas. Além disso, outra influência importante que coloca em prática as ideias iluministas e a Revolução Francesa de 1789. Francesa de 1789. A Inglaterra vivia problemas por conta da presença de Napoleão. O imperador da França tinha decretado o bloqueio continental, proibindo que os países europeus fizessem comércio com a Inglaterra. Diante disso, a Inglaterra tem que buscar novas opções comerciais, portanto, vai apoiar a independência da América Espanhola. Outra consequência importante é a presença de Napoleão na Europa. São as guerras ibéricas. Napoleão invade Portugal e Espanha e depõe que o governo espanhol, no que é deposto, há um vazio de poder na América. O controle metropolitano vai diminuir e isso cria espaço para a elite local, a elite crioula. Elite crioula seriam os brancos nascidos na América que começam a fazer a luta pela independência, buscando autonomia comercial e, obviamente, melhores preços para seus produtos. Vale lembrar que a independência da América Espanhola foi liberada por 2 crioulos importantes, San Martín, que liberta a parte sul do continente americano, e Simón Bolívar, que vai fazer a independência da parte norte. Agora iremos acompanhar nosso repórter que estará falando sobre o estudo dos casos entre México, Haiti e América Espanhola. Bom dia, estamos aqui nesse momento com o historiador Leonardo Nascimento, que vai abordar um dos assuntos sobre a América Ibérica, o México e o Haiti. Dentro do processo comandado pela elite crioula, o movimento pela independência do México destaca-se pela participação das camadas populares. Os revolucionários defendiam o fim da escravidão e a devolução das terras que pertenciam aos índios. Como foi que a elite crioula assumiu o comando da luta pela independência? Assim, a elite crioula proclamou a luta pela independência em 1821 pelo general Agustín Iturbide, que um ano depois foi deposto e fuzilado no levante republicano. Os revolucionários, como você falou aqui, defendiam a escravidão. Mas como eles utilizavam para combatê-la? Bem, eles utilizaram várias táticas de guerrilha, e assim o grupo rebelde conquistou quase todo o México, com exceção da Cidade do México, Valladolid, Guadalajara e Guanajuato. A chamada de espanhola trouxe de volta seu nome indígena, Haiti. Bem, em 1º de janeiro de 1804, a independência foi novamente proclamada, pois em 1801 os antigos escravos já tinham proclamado sua independência, mas Napoleão Bonaparte enviou tropas para sufocar a rebelião, e assim a ilha voltou a se chamar Haiti. De Augusto Magno para Sermias. Agradecemos ao repórter Augusto Magno pela reportagem apresentada e agora iremos falar mais um pouco sobre a América Ibérica. No final do século XVIII, tornava-se evidente a ruptura entre a colônia e a metrópole era apenas uma questão de tempo. 2 movimentos, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que são os que adquirem importância no contexto. Inconfidência Mineira. Com o declínio da produção aurífera em Minas Gerais e a pressão metropolitana no sentido de arrecadar por ano 100 arrobas de ouro devido ao rei, a situação dos donos
de Minas ficou difícil. A decretação de derrama foi a população revoltada com o governo e, no entender dos inconfidentes, criavam um contexto favorável a uma rebelião. O movimento mineiro foi organizado por pessoas que pertenciam à elite, muitas das quais haviam estudado a Europa. Fizeram parte desse movimento membros do clero, militares e alta patente, donos de minas e comerciantes de minérios. Do grupo faziam parte vários poetas, que assim deletaram a conspiração em troca de perdão e de suas dívidas fiscais. Conjuração Baiana. No final do século XVIII, a cidade de Salvador vivia uma situação de grave crise social e econômica. A população sofria com o aumento dos preços e a escassez de alimento. A Conjuração teve como espelho a Revolução Francesa, composta pelas classes mais pobres e, sobretudo, entre os excluídos pela cor e pela condição social. Em 12 de agosto de 1798, os conjurados colaram em locais públicos devido a manifestos com os principais motivos da rebelião, e assim represaram foi muito severa, e 4 líderes foram enforcados e esquartejados, outros foram presos ou condenados. Curiosidade: a Conjuração Baiana também é chamada de Revolta dos Alfaiates por causa do grande número de trabalhadores dessa profissão. É o grande momento onde Alisson voltou no tempo e vai entrevistar Napoleão Bonaparte. Os avanços tecnológicos trouxeram ao passado e entrevistar essa ilustre pessoa, que foi Napoleão Bonaparte. Vou aproveitar alguns segundos e fazer uma pergunta a ele. Napoleão, por ter e-mail a 10 de participação, a sua lusitana não aderiu o seu poder. Tínhamos um tratado e Portugal não aceitou meu bloqueio. Resolvi atacá-los. Mas, na verdade, o português fugiu para o Brasil. Isso foi medo? Sim, são covardes. Vai tirar o presente de Alisson para os 100 Unidos. Muito obrigado, Alisson. O processo de independência, o retorno da família real para Portugal em 1821, provocou a grande manifestação no porto do Rio de Janeiro. Os populares reclamavam porque o nobre da família levava consigo riquezas guardadas no Banco do Brasil. Estima-se que foram levados 60 milhões de cruzados em barras de ouro, além de outros valores. Os cariocas despediram-se da nobreza lusitana cantando "Olho vivo, pé direito, vamos a bordo buscar dinheiro". Conflito na região Platina. Após a independência das colônias ibéricas, surgiram alguns conflitos entre os povos dos novos países pela definição de fronteiras. A Guerra de Cisplatina ocorreu porque o imperador brasileiro queria barrar o avanço territorial argentino, e o resultado não foi o esperado. As tropas brasileiras perderam várias batalhas e sofreram muitas baixas, e assim a Inglaterra interviu em 1828 e forçou a assinatura de um tratado de paz que declarava a independência de Uruguai. E nesse momento iremos com o repórter Alisson, que estará falando sobre a guerra entre a Tríplice Aliança e o Paraguai, e a guerra e suas consequências. Bom dia. Após a independência da colônia ibérica, surgiu a conflito entre os 9 países pela definição da fronteira. Nesse período, tendo o Paraguai declarou sua independência, apresentava um desenvolvimento e uma autonomia diferente dos demais países, fazendo que se torne um país forte e independente em relação à potência europeia. Tendo o Paraguai invadiu o Uruguai, a Inglaterra, com medo de perder o Estado, aproveitou do temor do Brasil e da Argentina. Com isso formou a Tríplice Aliança contra o Paraguai, que resultou numa vitória da Tríplice Aliança, deixando esse país dependente financeiramente.
Para o Paraguai, a DEI representou o fim da autonomia econômica e do desenvolvimento. Diário Chutadores para o Seu News. Estamos encerrando agora o Seu News. Tenham um bom dia. Tenham um bom dia para todos. Galera, estamos aqui com a presença do historiador Leonardo, que estará abordando um dos casos da América Ibérica, México e Haiti. Bom dia, dentro do processo, comandado. Bom dia, estamos aqui com a presença de Leonardo, historiador, que estará abordando um dos casos da América Ibérica, México e Haiti. Dentro do processo, comandado. Estamos aqui com a presença do historiador Leonardo, que estará abordando um dos casos da América Ibérica, México e Haiti. Bom dia. Dentro do processo, comandado pela elite crioula, o movimento pela independência do México destaca-se pela participação das camadas populares. Os revolucionários defendiam o fim da escravidão e a devolução das terras que pertenciam aos índios. E aí, galera, estamos aqui com a presença do historiador Leonardo, que estará abordando um dos casos da América Ibérica, México e Haiti. Dentro do processo, comandado. Galera, estamos aqui com a presença do historiador Leonardo, que estará abordando um dos casos da América Ibérica, México e Haiti. Bom dia. Dentro do processo, comandado. Bom dia, estamos aqui com a presença de Leonardo, historiador, que estará abordando um dos casos da América Ibérica, México e Haiti. Dentro do processo, comandado. Ali era chamada de espanhola. Que era chamada de espanhola, trouxe vosso nome de Haiti. Ele que era chamada de espanhola, trouxe de Trouxe. que era chamada de espanhola, trouxe de vosso nome de Haiti. Bem, em 1º de janeiro de 1804, a independência foi novamente proclamada. Conjuração Baiana. No final do século XVIII, a cidade de Salvador vivia uma situação de grave crise social e econômica. A população sofria com o aumento dos preços e com a escassez de alimento. A conjuração teve como espelho a Revolução Francesa, composta pelas classes. Ô Léo, vai tá sacanagem, vai tá. Bom dia, estamos aqui nesse momento com o historiador Leonardo Nascimento, que vai abordar um dos assuntos sobre a América Ibérica, o México e o Haiti. Dentro do processo comandado pela elite crioula, o movimento pela independência do México destaca-se pela participação das camadas populares. Os revolucionários defendiam o fim da escravidão e a devolução das terras que pertenciam aos índios. Já a independência do Haiti, não imposto pelos índios, que